Olá, amigos do nosso querido canal Varal. Obrigado pela sua participação conosco. Nós ficamos muito felizes. Estamos aqui trabalhando dia a dia, lendo, estudando para poder levar uma mensagem bíblica ou mesmo uma entrevista até você. O meu muito obrigado. Nós já passamos de 500 vídeos e eu posso afirmar que foram mais de 60 mil pessoas que já nos assistiram. E isso é um grande motivo, uma alegria para o nosso coração, para quem faz as coisas com simplicidade. Nós fazemos as coisas para te atender, não por ego ou por qualquer situação que possa cada vez mais achar que a gente vai se promover. Vamos falar sobre Moisés. Moisés nasceu num momento terrível para o seu povo, os israelitas. Eles viveram no Egito por centenas de anos, tendo se estabelecido originalmente lá quando seu ancestral José havia sido governador do Egito sob o faraó. Então, total contraste com seu modo de vida privilegiado durante a época de José, os israelitas haviam sido escravizados e sofriam sob o domínio de seus senhores egípcios, que os prenderam, exploravam. Para aumentar esses problemas, o faraó, o que ele fez? Ele ordenou o massacre de todos os meninos israelitas, porque estava preocupado com o rápido crescimento da população israelita. A família de Moisés estava determinada a salvá-lo da morte. Por um tempo eles simplesmente o esconderam, mas logo ficou claro que precisavam de um plano diferente, algo que pudesse mantê-lo vivo. Foi aí que Joquebede, a mãe de Moisés, elaborou um plano ousado para salvar o seu filho. Ela colocou num cesto tecido que podia flutuar. Ela cuidadosamente escondeu a cesta entre os juncos do rio Nilo e designou para Miriam, a irmã mais velha de Moisés, para vigiá-lo secretamente. Olha Miriam, olha o Moisés para nós. Para o horror de Miriam, a filha de Faraó, que tinha vindo tomar um banho no rio, vislumbrou o cesto. A princesa, o que ela fez? A princesa enviou a sua escrava para ir buscar o cesto e descobriu o bebê hebreu lá dentro. E ela foi movida com uma extrema compaixão e decidiu salvar aquela criança. Eu vou salvar esta criança. Movendo-se rapidamente em ação, Miriam se aproximou e perguntou à princesa se ela gostaria de uma mulher hebraica para cuidar daquele bebê. Isso foi acordado. Então Miriam rapidamente trouxe sua mãe para conhecer a filha do faraó. Olha que coincidência, que maravilha bíblica. Então foi feito um acordo permitindo que Joquebede cuidasse de Moisés, e ela foi até paga para fazer isso. Deus preparou ela mesma para cuidar do seu próprio filho. E assim foi que a sua própria mãe israelita cuidou de Moisés. Quando ele era mais velho, sua mãe o levou para a filha do faraó, e Moisés tornou-se seu filho adotivo. Adotou ele porque ele vivia ali dentro. E foi neste ponto que a filha do faraó formalmente nomeou o menino Moisés, que significa eu o tirei da água, se você não sabe. Nomeou ele. E graças a essa transição dramática, o filho de um escravo israelita foi criado como um príncipe do Egito. Apesar de seu status e estilo de vida luxuoso que vivia, no entanto, ficaria claro que Moisés se lembrava de suas raízes e simpatizava com os seus companheiros, com o seu povo israelita, que estavam sendo escravizados.
Passaram-se vários anos e Moisés era agora um homem o quê? Um homem adulto. Um dia testemunhou um egípcio abater impiedosamente num escravo hebreu. Desgostoso, enfurecido com esta injustiça e crueldade, Moisés resolveu o problema com as suas próprias mãos, erradamente. Quando ele pensou que ninguém estava olhando, ele matou o egípcio e enterrou o corpo da vítima na areia para esconder as evidências de seu crime. No dia seguinte, Moisés estava fora de casa. Novamente, ele era um fugitivo quando viu 2 escravos hebreus lutando um contra o outro. Quando ele tentou interromper a luta, um deles se virou para Moisés e perguntou para ele se ele planejava matá-lo. Como fez com o egípcio, jogou na cara dele, o acusou. Moisés percebeu imediatamente que as notícias de suas ações precipitadas no anterior haviam se espalhado na comunidade e ele temeu por sua vítima. Diante desse temor, não demorou muito para que o faraó se vingasse de Moisés pelo assassinato de um egípcio. Moisés fugiu para o deserto para viver como um fugitivo da justiça. Ele cometeu um delito. Ele errou em matar o egípcio. A vida no deserto era totalmente diferente da existência mimada de Moisés durante toda a sua vida como membro lá da família real egípcia. E ele finalmente chegou à terra de Midian, onde descansou perto de um poço. Vou ficar aqui. Depois de um tempo, 7 filhas de um príncipe sacerdote de Midian foram ao poço tirar água para os seus rebanhos, os rebanhos dos pais dela. Tudo estava bem até que alguns pastores locais apareceram e expulsaram as mulheres dali. Mandaram que elas fossem embora. Moisés salvou o dia intervindo, afugentando os pastores, dando água aos rebanhos para as mulheres que ali estavam. Quando a notícia de seu heroísmo chegou ao pai, ele convidou Moisés para uma refeição e o recompensou. Chamou e o recompensou com uma de suas filhas chamada Zípora, em casamento. Olha, case com minha filha, você merece. Moisés se reinventou como pastor e com Zípora criou uma família e viveu feliz por muitos anos. Um dia, enquanto cuidava das suas ovelhas, ele notou uma misteriosa sarça ardente. Ele olhou e viu aquilo. Então Deus falou por meio da sarça e ordenou a Moisés que desistisse de sua vida tranquila no deserto e que voltasse até o Egito e libertasse os israelitas da escravidão. E ele ficou preocupado. Como? Se eu voltar, o que vai ser de mim? Moisés estava muito relutante em assumir essa nova missão. Ele estava com medo e também preocupado com a sua capacidade, o quê? De falar com o faraó. Ele tinha dificuldade em falar. Mas Moisés questionou a Deus sobre a sua atuação. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou o homem que bem fala, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que falasse ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. Ele era um homem gago, ele gaguejava. Então Moisés disse: Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu para ele: Eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome, Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia
e terei também compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus foi objetivo com Moisés. Deus disse que Moisés podia levar o seu irmão, Arão, para falar, para lhe interpretar. Então Moisés voltou para o Egito com sua esposa e seus filhos. E Arão, ele se juntou a eles no caminho. E a palavra fala que os dois se encontraram com os anciões dos israelitas lá no Egito, ganhando o seu apoio. O povo apoiou ele. Mas os irmãos tiveram menos sorte quando se aproximaram de Faraó, declarando que Deus queria o quê? Que os israelitas fossem libertados. Mas o Faraó, ele é relutante quanto àquilo. Faraó recusou-se de imediato. Não, estão presos. São escravos. Dizendo que não conhecia, nem obedeceria ao seu Deus, nem deixaria o povo ir. Ou seja, ficariam aprisionados. Em retaliação a esse pedido ousado, o Faraó instruiu o quê? Que seus condutores de escravos a pararem e fornecer palhas aos israelitas para a produção de tijolos que eles fabricavam. Eles foram forçados a coletar a palha para si mesmos, mantendo a cota de produção de tijolos a mesma de antes. Isso irritou o Faraó. Eles eram incapazes de acompanhar essa carga de trabalho. Os israelitas se voltaram contra Moisés e Arão, culpando-os pelo fardo adicional. Ou seja, por causa de você, nós estamos aqui produzindo a palha, vocês são culpados. Moisés e Arão não desistiram. Eles se aproximaram do Faraó novamente, desta vez com um sinal milagroso. Moisés, no encontro, jogou seu cajado no chão e ele se transformou em uma cobra. Os mágicos de Faraó realizaram com sucesso a mesma façanha. Entretanto, a cobra de Moisés comeu todas as outras cobras que os mágicos produziram. Apesar disso, o Faraó ainda se recusou a permitir que esse incidente mudasse a sua ideia, que ele mudasse a sua situação. Uma situação devastadora de pragas se seguiu quando Moisés implorou ao Faraó para deixar o seu povo sair do Egito. Uma série de pragas veio acontecendo. O rio Nilo, por exemplo, se transformou em sangue. Enxames de rãs, mosquitos e moscas desceram sobre a terra. Os gados dos egípcios morreram. Os egípcios foram atingidos por furúnculos e atingidos por pedras de granizo que os céus jogavam sobre eles. Um enxame de gafanhoto dizimou as plantações e a terra foi envolta em trevas. O Faraó se recusou obstinadamente a dar o sinal verde final até a última praga. O que aconteceu? A morte do filho primogênito de cada família que não pintasse o sangue sacrificial de um cordeiro no batente da porta de sua casa. Assim estava determinado, Deus estava agindo. E o Faraó finalmente cedeu depois da morte de seu primogênito. Ele exortou Moisés e seu povo a sair, e os egípcios encheram os israelitas de presentes para que a viagem, enquanto eles estavam a caminho, quando eles partiam, tinham sucesso. Mas, pouco depois da partida dos israelitas do Egito, Faraó mudou de ideia. Mas não é isso que eu queria. Ele reuniu suas forças para recapturar os israelitas enquanto eles estavam acampados perto do Mar Vermelho. Eles estavam ali tudo sossegados, nós estamos livres. De repente vem aquela perseguição novamente. Moisés se levantou a vara ao mar e Deus separou a água, permitindo que os israelitas atravessassem no meio do mar, no caminho,
Quando as forças egípcias os perseguiram, eles foram destruídos quando as paredes de água caíram sobre eles, afogando os soldados egípcios. O mar abriu, fechou sobre eles. Eles morreram em massa. Os israelitas tinham sido verdadeiramente libertados naquele momento. Moisés enfrentou vários testes de sua liderança lá no deserto. Os israelitas eram um bando indisciplinado, um povo indisciplinado e muito ingrato. Eles resmungaram, reclamavam muito, apesar de Deus demonstrar repetidamente que ele iria cuidar das suas necessidades. O povo não via isso, o povo só reclamava. Mas eu vou aproveitar e relatar um fato interessante que eu não poderia deixar de ilustrar esse fato neste vídeo. Mas Moisés também desobedeceu o Senhor. E qual foi a sua desobediência? A principal desobediência de Moisés, que resultou em que ele não entraria na terra prometida, ocorreu nas águas de Meribá, conforme narrado no livro de Números, lá no capítulo 20 da Bíblia. O que aconteceu? O que houve? Mas dentro desta visão, o povo de Israel estava no deserto de Zim. E novamente começou a reclamar, resmungar veementemente da falta de água. Olha, não tem água, nós vamos morrer de sede. Diante disso, Deus instruiu a Moisés a reunir o povo e falar com a rocha na presença deles, para que a rocha jorrasse água. Estava tudo certo. Mas Moisés, o que ele fez? Ele desobedeceu o Senhor. Irritado com a murmuração do seu povo, o que era constante, Moisés chamou-os de rebeldes. E em vez de falar com a rocha, como Deus havia combinado e ordenado, ele bateu na rocha 2 vezes com o seu bordão, com o seu cajado. Embora a água tenha jorrado e saciado a sede do povo, a ação de Moisés foi um ato de desobediência e indisciplina e demonstrou a falta de fé e santidade que ele tinha para com Deus. E tinha que ser diante dos olhos dos israelitas junto. Deus disse a Moisés e Arão: visto que vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade diante dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou, que lhes ordenei. Acredite, pois está lá em Números, no capítulo 20, no verso 12. Os israelitas precisavam de instruções claras e eficazes. Precisavam de alguém, de um líder. Após uma vitória militar sobre os amalequitas, eles acamparam na base do monte de Sinai, onde Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, escrito por seu próprio dedo, em 2 tábuas de pedra. Deus escreveu lá, os mandamentos que ele queria que o povo seguisse, porque era um povo resmungante, reclamante. Enquanto Moisés estava fora no monte, os israelitas fizeram uma estátua do quê? De um bezerro de ouro para adorar e começaram a mudar o seu comportamento. Quando ele voltou ao acampamento, viu o comportamento idólatra dos israelitas, Moisés ele ficou furioso e jogou no chão as tábuas de pedra com os 10 mandamentos que Deus havia ordenado, escrito. Sabe como é o costume cristão? É sempre dizermos que os 10 mandamentos são o quê? São as leis de Moisés. E a verdade não são leis de Moisés. Os 10 mandamentos não é lei do homem, de Moisés, e sim a lei de Deus que ele mandou dizer ao seu povo. As tábuas eram do Senhor, mas quem ficou de disciplinar para o povo israelita foi Moisés. A lei era do Senhor, não era a lei de Moisés. Os mandamentos de Moisés. Moisés subiu a montanha mais uma vez para implorar a Deus que perdoasse os israelitas. Olha, Senhor, perdoa o meu povo. Sob a instrução de Deus,
Moisés teve que fazer uma substituição das tábuas dos 10 mandamentos. Ele se dirigiu ao Senhor e fez essa solicitação. Moisés permaneceu na montanha, fazendo o que? Jejuando, orando e conversando com Deus por 40 dias. Eu disse 40 dias. Quando Moisés finalmente voltou para baixo da montanha, desceu a montanha, o povo ficou atemorizado, porque seu rosto, ele teve um brilho, brilhou com a luz da glória de Deus. O rosto dele era diferente. A sua grande comunhão com Deus estava resplandecido em seu rosto. O povo enxergou que Moisés era diferente. Moisés, ele foi um grande líder que morreu enquanto levava o seu povo para a terra prometida de Canaã. Ainda hoje os judeus acreditam a este herói bíblico com o título de legislador de Israel. Ele tem esse título lá em Israel. Lendo o Êxodo 6, nos versos de 10 a 12, e procurando o que o Senhor disse a Moisés, e o que Moisés lhe respondeu. Pode ser-lhe útil saber que há a expressão incircunciso de lábios, descrito no versículo 12, quer dizer que Moisés, ele era gago. Ele falava com dificuldade, mas Deus o havia direcionado. Mas para terminar assim, disse Moisés: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor respondeu o quê? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? O Senhor perguntou a Moisés. Assim foi o roteiro de Moisés, um dos homens mais importantes para Deus. Eu espero que eu tenha servido neste vídeo mais um pouquinho de conhecimento para vocês. Eu peço para que você curte, compartilhe, inscreva no nosso canal. E você tem lá um link para fazer o seu comentário. Se você achar alguma falha minha, porque eu não sou perfeito, se você vê alguma coisa que não está de acordo, escreva lá. Eu estou passivo de erros, mas eu procuro aqui, ler um pouquinho de teologia. Eu leio a Torá, eu leio a Bíblia, eu tenho vários apostilas a respeito de títulos, porque não é fácil você ter 500 vídeos, entre shorts e vídeos, você preparar texto. Para isso eu tenho que ler. E é claro, eu não sou o pastor, eu não sou o presbítero, eu sou apenas aquele que tem o prazer de estudar alguma coisa para levá-los até vocês. O meu muito obrigado pela sua participação conosco. Esteja sempre nos acompanhando, porque nós somos pequenininhos, nós somos humildes e nós queremos cada vez mais levar informação. Esse canal, ele tem todos os tipos chama varal, porque no varal você coloca todo tipo de roupa. E aqui nós colocamos todo tipo de entrevistas e vídeos. Nós entrevistamos médicos, advogados, fisioterapeuta. É uma série e uma sequência de pessoas importantes. Mas estamos mais focados na palavra de Deus. Eu agradeço a sua participação. O meu muito obrigado por você estar conosco. E que Deus possa abençoar a sua grandiosa vida. Porque a sua vida é grande diante de Deus. O meu muito obrigado.